Algumas coisas são mais importantes do que está certo. Mensagem do dia 31 de dezembro de 2016. Que a paz de Jesus mantenha nossos corações e almas, queridos moradores do coração. Bem, nos últimos 2 dias, tivemos um teste muito interessante e também um não facilmente compreendido ou discernido. Mas graças às orações dos meus queridos amigos, finalmente tenho paz. Embora não com as respostas que eu estava procurando, mais do que qualquer coisa, eu queria estar certa com o Senhor e em sua bondade habitual, depois da comunhão, que é a primeira coisa que ele dirige. Jesus começou: Você está limpa diante de mim. Eu respondi: estou me dando conta de que Deus é um sofrimento. É mesmo. Não saber, não ter como se justificar, sentindo que não tem apoio na verdade, é um poderoso sofrimento. Eu já lhes disse antes que cada um de vocês recebe sofrimentos proporcionais à sua capacidade de mantê-los. Eu te vejo como uma pequena de 4 anos, diante do trono de meu Pai, clamando por justiça e verdade. E, no entanto, a satisfação de saber lhe é negada. Por que estou permitindo isso? Na verdade, porque é um sofrimento que eu estou ansiando para ver seu tratamento na caridade e humildade. Isto é como é chamado aqui minha noiva: caridade e humildade. Não pense nada mal ou mal sobre seu irmão. Isso é como a lei do amor ordena. Eu prefiro que você seja ignorante e inocente do que erudito e corrupto. O teu é o caminho de uma criança pequena, tomando a minha mão e amando tudo. Não importa o quão sinistro eles te pareçam. Essas acusações vêm dos maus e são um aprisionamento para cair em julgamento e condenação. Quando você se abster disto, você faz bem. Quando você continua a abençoar, mesmo que suas conclusões sejam de que o mal permanece lá, você faz muito bem. No entanto, eu não tenho chamado você para ser sábio e sábio, mas simples, humilde e infantil. Sim, há momentos em que é bom para você entender as táticas do inimigo e que parte de sua própria pessoa é seduzida ao pecado através do trabalho de suas ciladas. É bom entender a guerra espiritual, mas não é o seu chamado mergulhar nesses assuntos. Em vez disso, é seu para ser inocente, amar e revelar o rosto de meu amor para o mundo. Quando uma alma permanece em um lugar de procurar as coisas profundas e sujas do mundo espiritual, aquela alma se torna suja e precisa muito ser limpa. Eu não o chamei para a escuridão, mas para a luz. Fique aqui comigo, meu amor. Este é o meu chamado para você. Que os outros sigam os seus, mas você me siga. De vez em quando te darei ideias sobre o funcionamento do mal no mundo e nas almas. Mas é somente assim que você será astuta como uma serpente em suas relações com eles. Eu ainda desejo que você volte a ser gentil como uma pomba. Quando se está em uma batalha contínua com a escuridão, isso faz assumir alguns traços do inimigo. Isso é perigoso. E é um chamado perigoso e requer muita oração e sanidade
que só eu posso transmitir quando você está lidando com decepção. É muita cobrança na alma e a torna muito vulnerável. Alguns são chamados a isso, mas você não é. Incorporar esses ensinamentos em uma base muito limitada em nosso canal, às vezes é necessário, para que meu povo não fale por falta de conhecimento. Mas assim, como há chuveiros após a limpeza das barracas em um estábulo, devem ser purificados novamente e novamente e novamente. Eu sempre te oriento a estar longe de se tornar muito envolvida na escuridão por essa razão e porque você foi criada para um propósito diferente. Então, não fique assustado quando você não tem todas as respostas. Eu vou te dizer isso. Porém, eu honro sua deferência a seu marido. Não se pode dar errado com a obediência. Você não é mais responsável quando você obedecer, e se houver erro, eu dirijo isso diretamente em sua cobertura. Você, entretanto, permaneça limpa. E aqui eu quero dizer que algo que não mencionei no último vídeo que eu fiz sobre este tema de obediência, e isso é o que um profeta é chamado a fazer quando ele transmite uma palavra e, em seguida, se coloca para trás, enquanto o Espírito Santo trabalha na alma com a palavra que está sendo dada, especialmente se é um ancião ou pastor. É a sua responsabilidade receber a palavra se ela for validada pelo Espírito Santo. Mas se aquele pastor recebe uma palavra de alguém que é do Espírito Santo e rejeita, então a culpa está com o pastor. E enquanto a alma que está entregando a mensagem não é agressiva ou forte e não faz nada, isso não ajuda em nada. E o discernimento torna as situações tensas. A ideia é entregar uma palavra em paz e permitir que o Espírito Santo condene. Esse é o seu trabalho. Então, se você está naquela posição onde está numa igreja ou algo assim, onde você não pode exercer seus dons porque o pastor nunca os recebe, você está no lugar errado. Você precisa estar em algum lugar onde você será recebido. Então, isso é apenas um pequeno pensamento que eu gostaria de ter passado na última mensagem. O Senhor continuou. Então a decisão que você fez é agradável a mim. Você pode descansar nisso? Lágrimas. Ó Senhor, é tão doloroso. Sim, é um sofrimento, mas depois do sofrimento vem o prazer. Então você não vai revelar a verdade para mim? Ainda não. Eu prefiro que você ofereça isso, mas tanto quanto posso dizer, estou satisfeito com sua deferência com seu marido. Muito satisfeito. Parece certo, Jesus, apesar de colocar em questão algumas das mensagens que você nos deu sobre isso e me fazer pensar se eu e a equipe de discernimento poderíamos ter discernido seriamente errado. Isso também é um sofrimento, amada. Mas saiba que estou satisfeito com sua decisão. Isso é suficiente para você, Claire? Você pode descansar em mim? Eu estou tentando. Bem, verdadeiramente esse é um teste na humildade, desde que você não pode provar-se certo ou errado. Mas há mais lições contidas nesta situação do que certo ou errado. Há uma questão de caráter nas áreas de caridade, humildade e obediência. Estou mais preocupado com o seu funcionamento interno do que seu conhecimento. Lembre-se, querida, a caridade edifica, conhecimento sopra. Mas como faço para abordar esse assunto com os moradores do coração? Com grande transparência e humildade objetiva. Ok. Bem,
o que essa conversa quer nos dizer? Você provavelmente está se perguntando. Meu marido recentemente me disse que ele não achava certo atribuir o mal a uma outra alma, e ainda mais que esta alma não era culpada do que eles estavam sendo acusados. Isso é voodoo e feitiçaria, e foi aí que eu estive compartilhando com vocês o que havia sido feito para nós e pedi oração por essa alma. Na tradição monástica, quando um irmão peca, os outros irmãos tentam cobrir para ele até que ele se recupere, porque cair no pecado é mais devastador e a alma pode desmaiar e se desfazer em remorso. Acho que todos sabemos disso. É a culpa que Satanás aplica e nunca nos deixa em paz. É claro que o pecado está errado, mas quando alguém cai, não é necessariamente porque ele quis, mas frequentemente é fraqueza diante da tentação. Assim, os irmãos foram muito solícitos para cobrir um ao outro até que sua força foi recuperada, assim como aquele sábio pai que disse a seus irmãos: vocês estão me pedindo para testemunhar contra e disciplinar este irmão, enquanto meus pecados desconhecidos estão caindo no chão como areia neste saco que estou carregando nas minhas costas? Isso me leva aos pés da prostituta apanhada em adultério. Jesus lhe disse: vai e não peques mais. E de cada um de seus acusadores soltaram suas pedras de suas mãos e se afastaram. Então, o que estou lutando comigo em retransmitir a você é o que uma alma esteve fazendo contra certos membros da nossa equipe de oração. Mas desde que meu marido, que é minha cobertura, abordou essa situação, eu tive que me perguntar: foi este um verdadeiro discernimento sobre nossa equipe de oração ou caímos em um erro? Ou isso é mesmo relevante? E não importa se é verdade, eu deveria ter trazido isso até vocês? Bem, eu certamente concordo com isso agora, com a exceção de que uma tremenda quantidade de trabalho de oração foi por essa alma, porque tememos a sua eternidade. Mas eu estou ciente de uma das técnicas do inimigo, que é usar o rosto e a aparência de uma alma como uma tela de projeção para esconder sua própria identidade por detrás deles. Isso efetua duas coisas. Ele os mantém escondido e faz com que aqueles que estão orando e vendo no espírito acusem-se falsamente e projetem culpa desse partido nessa pessoa. Isso é como uma rebatida automática para os demônios, porque agora o guerreiro de oração tem caído em julgamento e falsa acusação, e agora haverá uma rampa para o coração do guerreiro de oração, onde os demônios podem invadir e causar estragos. Realmente, irmãos, isso dá permissão para sermos peneirados. Eu vi isso uma e outra vez, e uma das maneiras com que o Senhor realmente me chama a atenção, quando Ele permite esses ataques contra os meus olhos, irmãos, isso é sempre sobre julgamento. Por que o Senhor permite tais erros no discernimento? Humildade e caridade. Então, meus queridos moradores do coração, o Senhor está permitindo um sofrimento aí, porque Ele ainda não me revelou se eu cometi um erro. Oh, isso é muito doloroso, mas Ele estava satisfeito com a minha decisão. Então, você imagina, às vezes existem leis espirituais que são mais importantes do que quem está certo e quem está errado. E isso parece ser seu ponto aqui. É um teste. E, meus queridos, eu falhei tantas vezes. Eu não quero falhar este também, então eu vou manter a minha paz e sofrer as dores de não saber se eu estava certa ou errada. E de modo algum estou justificando um erro de discernimento. Se uma equipe de discernimento ou equipe de oração chegar com uma falsa acusação, mas para o crédito do Espírito Santo, a situação, uma vez que foi discernida,
foi tratada com grande caridade e grande oração a longo prazo. Isso é uma bênção, mas se acontecer de eles encontrarem meu vídeo e de realmente não forem culpados, então isso é um ferimento feito a uma alma. E isso é muito sério. Então nós temos lá o bom, o mal e o feio. Eu sempre tenho que lembrar: a caridade edifica, o conhecimento sopra. E eu tento me defender ou defender minha posição. E isso é orgulho. Eu realmente é que estou me rebaixando. Não é aí que o Senhor quer que eu chegue. Eu ainda sou uma criança pequena e Ele é a minha defesa.